Mas uma das coisas que o ajudou na sua caminhada foi conhecer a vida dos santos, os exemplos que tantos homens e mulheres deixaram seguindo fielmente o Evangelho de Jesus. Eu visitei uma cidadezinha no interior de São Paulo, chamada Salto, lugar pequenininho. A paróquia lá pertence à diocese de Jundiaí. E lá na matriz tem o altar principal e tem 2 altares laterais. E no altar lateral dedicado à Sagrada Família, está sepultada uma leiga, que é serva de Deus, é candidata para ser santa, né? O nome dela é Maria de Lourdes Guarda. Vocês sabem, quando uma pessoa morre com fama de santidade, pessoa que levou uma vida correta, exemplar, e quando ela morre, todo mundo fala, era uma pessoa santa. 5 anos depois que ela morre, então, havendo indícios e, sobretudo, havendo uma devoção popular e as pessoas alcançando graças, rezando, né, pela alma daquela pessoa, a igreja, então, tendo o juízo do bispo local, começa o processo de canonização. E quando o bispo entra com o processo de canonização daquela pessoa, ela recebe o título de serva de Deus. Então, o bispo de Jundiaí abriu o processo de canonização da Maria de Lourdes Guarda. Depois que fazem toda a investigação de toda a vida dela, um processo imenso, se escutam testemunhas, se escreve a história, se faz o levantamento de tudo que ela fez, se lê tudo que ela deixou de escrito, e realmente se comprova que o povo todo de Deus, a gente sabe que a voz do povo é a voz de Deus, e o Espírito Santo não deixa o povo de Deus como um todo se equivocar. Então, se o povo todo de Deus continua mantendo aquela fama de santidade da pessoa, se termina todo o processo com estudo de teólogos, historiadores, aquilo tudo, e se determina que realmente é uma pessoa de uma vida santa e exemplar, então termina a fase diocesana e é mandado para o Vaticano para começar junto ao Papa a fase romana. E lá, depois de feitas todas as análises possíveis, se conseguisse perceber que essa pessoa praticou na sua vida as virtudes cristãs em grau heróico, então o Papa assina um decreto de heroicidade das virtudes. Essa pessoa, de serva de Deus, passa a ser venerável. Uma pessoa venerável, digna de veneração, de respeito. E aí então começa todo mundo a rezar para pedir a Deus que realize algum milagre por meio daquela pessoa. Se acontecer um milagre, alcançado pela intercessão daquela pessoa, é um sinal do céu que Deus confirma que essa pessoa está no céu e é santa. Então é feito todo um processo com vários médicos, cientistas, para comprovar que aquela cura, o que foi, não tem explicação científica possível, é impossível aos homens. Se for aprovado como milagre, então a pessoa é proclamada beata. E aí todo mundo entra em oração. O beato pode ser cultuado só em alguns lugares. Aí todo mundo entra em oração para pedir um novo milagre. E assim o povo reza, se espalha a devoção. E se acontece um novo milagre, que é comprovado cientificamente, não tem explicação humana, então o Papa vai canonizar, inscrever no cânon, na lista dos santos, e vai ser proclamado como um santo a ser imitado pelos católicos do mundo inteiro e pode receber o culto de veneração nas igrejas. Esse é o processo da canonização. Essa Maria de Lourdes, ela ainda é serva de Deus, está lá no comecinho ainda, está no processo diocesano. Mas eu achei muito bonita a história dela. Eu conheci agora em janeiro a história dela. Eu queria contar para vocês porque nos mostra que os santos estão do nosso lado e a gente não vê, né? Talvez, será que ela vai chegar a ser proclamada santa na Igreja Católica um dia? A gente espera que sim. Mas depende da devoção do povo, de rezar, pedir a Deus que realize algum milagre por meio dela. Vamos ver. Mas a vida dela é muito bonita. Ela nasceu em 1926, nessa cidadezinha de Salto, lá em São Paulo. Ela estudou como interna no colégio do Patrocínio, na cidade de Itu. A cidade de Salto fica a
8 quilômetros de Itu, que já é uma cidade maiorzinha lá no interior de São Paulo. E lá, até hoje, tem um colégio Nossa Senhora do Patrocínio das Irmãs. Na época dela era internato, como era auxiliador antigamente aqui o internato das Irmãs, né? Então ela estudou nesse colégio, e quando ela fez 18 anos, ela já lecionava no colégio das Irmãs, lá em Salto. E ela sonhava em seguir os passos de uma irmã dela que era freira. Então ela terminou a escola, se formou, começou a dar aula com 18 anos. A irmã dela já era freira, ela queria ser freira também. Porém, para ela poder ir para o convento, era preciso tratar de um problema de saúde na coluna. Ela tinha uma lesão que causava muitas dores para ela. Então, quando chegou o ano de 1947, portanto, ela tinha quantos anos? 21 anos. Ela fez a primeira cirurgia da coluna, que não conseguiu tirar as dores que ela passava, e teve que fazer novas cirurgias. Em 5 anos, ela fez 6 cirurgias que não conseguiram fazê-la andar. E então o pé direito começou a gangrenar, vieram mais complicações na coluna, ela teve a perna amputada acima do joelho. Com isso, os ossos dos quadris foram extraídos, teve que extrair os ossos dos quadris. E o que aconteceu por conta disso? Provocou uma atrofia e imobilidade total na perna esquerda. Por conta disso, foi preciso construir uma armação de madeira como proteção para não paralisar a circulação sanguínea dela. Então, ela estava com 26 anos. Ainda jovem, então, 26 anos, cheia de planos para o futuro, cheia de sonhos, ela se viu imobilizada totalmente numa cama, sem ao menos poder sentar-se. Por quê? Foi necessário engessá-la com uma canaleta nas costas, do pescoço até o joelho. É doloroso. O fisioterapeuta sabe disso, né? Complicado, hein? Quando chegou o mês de agosto de 1972, a Maria de Lourdes, lá no Hospital Matarazzo, em São Paulo, celebrou 25 anos de internação. Ela vivia no hospital, não tinha como sair de lá. Então ela celebrou 25 anos internada no hospital. E mesmo imobilizada, ela nunca deixou de fazer tricô, bordado sobre encomenda, para poder pagar as diárias do hospital. Ela trabalhava para se manter no hospital, não é? Mas o quarto dela era uma coisa especial. Era um ponto de encontro, de atração, que reunia não só os amigos, mas pessoas de todas as classes sociais que buscavam com ela consolo e ajuda para suas carências. A sua alegria, a sua paz de espírito irradiavam a cada dia para além das paredes do quarto. Ela é uma pessoa santa. Aceitando e assumindo a sua realidade de paraplégica, ela abre o espaço para acolher a graça de Deus. Seus amigos recordam que seu rosto era sadio, corado, seus olhos azuis brilhantes. E ela dizia: nenhuma deficiência é impedimento para a vida. Ela estava lá, como que pregada numa cruz, né? Imobilizada numa cama, e todo mundo ia lá se aconselhar com ela, pedir conforto espiritual a ela, e ela sempre alegre, com o rosto alegre, com os olhos azuis brilhantes, animando as pessoas. Isso é ser santo, gente. E ela concretizou na sua história quando São Paulo, aquela palavra que São Paulo falou na carta dele aos Coríntios, que nós lemos domingo retrasado, né? Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que minha força se manifesta com todo o seu poder. Quantas pessoas saíram convertidas, mudadas, confortadas por ela. Ela então se engajou num movimento católico fundado na França, chamado FDC, Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência.
É uma fraternidade católica para apoiar pessoas com deficiência. É um movimento internacional que foi fundado na França em 81. E ela se engajou nesse movimento, e mais, hein? Lá da cama dela, ela foi eleita coordenadora nacional desse movimento no Brasil, e ficou coordenadora até o ano de 92, agora há pouco tempo. E nessa condição, imobilizada, ela viajou pelo Brasil e pela América Latina carregada, porque uma empresa aérea, vendo o bem que ela fazia, doava as passagens para ela, e ela fundou mais de 250 grupos dessa fraternidade de apoio a deficientes no Brasil e na América Latina. E ela morreu dia 5 de maio de 96, na sua cidade natal, em Salto. E desde 2011, seus restos mortais estão nesse altar, na matriz da paróquia de Nossa Senhora de Monte Serrat, lá em Salto. Santos perto de nós, né? Agora, por acaso aqui a gente que está andando para cima e para baixo, tem desculpa para não ser santo? Para não criar vergonha na cara e mudar de vida? Tem desculpa não. Então, é o que São José nos ensina, o que os santos nos ensinam, e vamos rezar. Quem quiser saber mais sobre ela, acesse o site da Diocese de Jundiaí, dj.org.br. Diocese J Jundiaí, dj.org.br. Lá tem o contato da causa de beatificação dela, como receber santinho dela, livrinho da história dela, para conhecer mais sobre ela e divulgar também, não é, a devoção a ela. Quem sabe, né, daqui a pouco ela vai ser uma santa da Igreja Católica, para ser um exemplo para os católicos do mundo inteiro. Vamos rezar, né?